Fala galera, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o IPO da Mosaico, tá? Bom, foi engraçado até esses dias lá no. Fiz um tweet, né? E aí o cara me questionou, não, mas a Mosaico não está em desuso, né? Por causa da ferramenta que o Google criou, né? E aí os próprios números da Mosaico, né, mostram que não, né? Que está aumentando o número de usuários, né? Das plataformas e aumentando o GMV, né, dos parceiros e tudo mais, mostrando que a ferramenta não está em desuso. Se a ferramenta estivesse em desuso, estaria acontecendo aí minimamente um declínio, né, na taxa de crescimento da Mosaico. Então, mostrando que nesse mercado tem tanto crescimento, né, nesse mercado que há espaço, né, para mais ferramentas, né, para mais de uma ferramenta. Então, essa coisa da concorrência, de um produto ser melhor que o outro, de fato, do Google, de repente, pode até ser melhor, mas isso não faz com que as pessoas não utilizem mais, né, o Zoom, né, que é a ferramenta da Mosaico, ou o Buscapé, etc, tá? E aqui eu deixei para vocês aqui também, eu abri, ó, o site do Reclame Aqui para vocês verem que a ferramenta tem uma qualidade muito boa, né? Porque ó, o zoom.com.br, por exemplo, é 8.8, tá, de nota. Poucas companhias, né, têm essa nota aqui. São 835 reclamações e todas elas respondidas com sucesso, tá? E o Buscapé, né, tem nota 9.1, não tem um volume tão grande de reclamações, são 64 respondidas, mas, enfim, a nota também está excelente, tá? Então, se a Mosaico está pensando, né, no usuário, pensando em está conseguindo facilitar a vida do usuário, provavelmente ela vai conseguir levar essa empresa para frente, né? Hoje em dia, a gente está vendo aí várias empresas sucumbindo, né, porque não pensam no usuário, pensam muito mais na lucratividade de curto prazo, pensam muito mais na própria empresa em si do que no cliente, né? E essas empresas de tecnologia estão o tempo todo com foco no cliente e conseguindo aí a fidelização, né, dessas pessoas quando de fato consegue fazer isso bem feito, né? Aí você tem aqui a faixa de preço, né? Deixa eu tentar aumentar aqui um pouco a imagem aqui. O preço médio da faixa, né, tá em 17,6 e aí se você fizer um cálculo, né, se eu, um cálculo aí pegando quantas ações em circulação pós IPO, né, a Mosaico vai ter, a gente chegaria aí num valuation aproximadamente de 2,2 bilhões de reais, tá? E aí, comparando, né, com outras empresas aí que estão no mercado, tudo bem, pode até não haver tanta similaridade entre os negócios da Local Web, por exemplo, ou Melios, etc. Beleza, mas você consegue perceber que as empresas tech no Brasil estão sendo negociadas a valuation muito elevado, tá? E aí, no caso da Mosaico, ela estaria sendo negociada aproximadamente umas 10 vezes a receita, o preço-lucro, né, de aproximadamente 60, tá? Eu vou mostrar para vocês, assim, tem uma questão interessante também da Mosaico, que ela está em evolução de margens, né? Evolução de margem EBITDA, evolução de margem operacional, que é o EBITDA, evolução de margem líquida. Então, ainda esse preço-lucro 60 é uma projeção que eu estou fazendo de uma margem líquida ali próxima, né, de 30%. Ela conseguiu mais do que isso em 2019 e menos do que isso em 2020. Só que a margem EBITDA dela já é o segundo ano consecutivo que ela consegue 50% em margem EBITDA, o que é altíssimo, né? Então aí uma empresa que tem margem EBITDA 50 dá para ir tranquilamente conseguir uma margem líquida em torno de 25 a 30%, tá? Então eu fiz uma projeção, né, de margem líquida de uns 30% que daria, né, um preço-lucro de aproximadamente 60, né, com base nesse lucro, digamos, potencial projetado, né? Aí vamos descendo aqui.
Então, ó, Mosaico, o que que eles querem, né? O que que a Mosaico faz? Transformando a jornada de consumo em experiência simples e encantadora, como um amigo do início ao fim. Aí tem aqui o site, aí tem o Buscapé, o Zoom, né, mostrando aqui. Qual é a visão geral do negócio? A Mosaico é a maior plataforma digital de conteúdo e originação de vendas para o comércio eletrônico do Brasil. No mês de setembro de 2020, né, segundo dados SimilarWeb, foram aproximadamente 705 milhões de visitas acumuladas entre janeiro e setembro de 2020, né, nos aplicativos e sites Zoom, Buscapé e Bondfaro, né, que são os três que são pertencentes ao Mosaico. Né. O GMV, que é o Gross Merchandise Volume, né, atingiu 1,1 bi de julho a, deixa eu ver aqui, período de julho a setembro, tá? Então, somente no período de julho a setembro foi 1,1 bi de GMV. Então, ó, nós ajudamos nossos usuários por toda a jornada de consumo, desde a descoberta do produto que se encaixa no desejo e necessidade, né, a escolha do melhor lugar para comprar entre mais de 500 lojas parceiras até o final da jornada, garantindo que o produto chegue conforme esperado. É, uma coisa interessante, pessoal, que essa é a visão geral do negócio agora, né? Mas aí, no caso, eles já estão criando, por exemplo, mais uma linha de receita, que é cashback, né? Eles fizeram uma parceria com o BTG Pactual, por exemplo, no qual eles têm o cliente, né, consegue cashback. Então, ou seja, há a possibilidade, né, mais uma vez falando, né, igual eu falei para a Melios, né, há a possibilidade de você pegar essa base de usuários, né, que existem no sistema mosaico, né, e gerar renda de outras formas, criando mais produtos e serviços para essa galera que usa, né, a ferramenta. Esse hoje é o grande poderio, né, das empresas de tecnologia, né, utilizar a base de usuários para poder você rentabilizar de várias formas diferentes, né. E aí a visão geral do negócio em números, ó, a margem bruta 92%, né? Margem EBITDA 32%, no terceiro trimestre de 2020 foi 32%, tá vendo aqui como referência. Mas vocês vão ver que no acumulado dos últimos 12 meses essa margem EBITDA chegou a quase 50%, né? Então teve um EBITDA no terceiro trimestre de 2020 de 18 milhões, né? A gente pode até fazer uma projeção aqui, ó. Vamos fazer uma projeçãozinha aqui só de bobeira, um cálculozinho de padaria. Se eu pegar aqui, vamos supor que eu imagino aí que vai dar uns 20 milhões mais ou menos, né? Por trimestre, vezes 4 dá 80 milhões, tá? 80 milhões. Então eu pegaria 200, como eu falei que era 2,2 bi aproximadamente, né? Dividido por 80, daria 27 vezes, 27,5 mais ou menos o EBITDA. Isso aqui eu não estou nem considerando a questão da sazonalidade não, né? Porque no caso aqui foi terceiro trimestre de 2020, a gente sabe que o comércio, né, ele é muito forte no último trimestre do ano, né? Ou seja, provavelmente no quarto trimestre de 2020 ele vai ser mais forte do que simplesmente 18,8 milhões, né? Geralmente é duas vezes a média, né, em relação à média do ano, né, a sazonalidade, né, você coloca um fator multiplicador de pelo menos 2, né? Ou seja, isso significaria aí que no quarto trimestre de 2020 poderia a gente ter algo próximo aí de 36, 37 milhões, né, de EBITDA, tá? E aí você tem um crescimento na receita líquida de 30%, né, um CAGR entre 2017 e 2019 de 30%, né? Você teve um CAGR do EBITDA maior. Por quê? Porque, pessoal, que receita líquida é um CAGR de 30%, enquanto o EBITDA é 124%, porque você houve expansão de margem, né? A partir de agora fica muito mais difícil você ter expansão de margem, porque já expandiu muito, né? 50% já é muita coisa, né? Pouquíssimos negócios conseguem esticar mais do que isso. É muito mais fácil acontecer alguma coisa, né, dinâmica, né, desse negócio que abaixa o EBITDA, ou concorrência excessiva, alguma coisa assim, né, do que é muito mais fácil cair essa margem EBITDA do que subir, tá? Então seria impensável, né, uma margem EBITDA maior do que 50%, tá?
Aí, olha só, essa parte, tá vendo a parte que eu falei com vocês que, eu falei, não, como que a ferramenta está entrando em desuso, sendo que o número de usuários da plataforma só está aumentando ano a ano. Não tem como estar em desuso, entendeu? Não tem como, não existe essa possibilidade. Pode até ser que aconteça no futuro, mas não nesse momento, tá? Então você tem aqui, ó, nossas três principais plataformas que ajudam o consumidor são Zoom, Buscapé e Bonfire. Juntas atingiram mais de 78 milhões de visitas em setembro de 2020, com mais de 23 milhões de e-mails cadastrados na nossa base, né? Aqui explica muito bem como que a Mosaico gera receita, tá? Olha só, possuímos dois modelos de negócio dentro das nossas plataformas: o serviço de Product Ads, né? Ou seja, fazer propaganda dos produtos, né? E da intermediação, ou seja, pegar tal, provavelmente pegar um pequeno percentual ali da venda, né, daquele produto através da plataforma, né, produto do parceiro. E aí você vê que é o modelo de Product Ads responsável por 95% da receita bruta no período de 9 meses, encerrado em 30 de setembro de 2020. Ou seja, a parte que vem da intermediação ela ainda é muito pequenininha e pode ser, de repente, aí um campo a se explorar, né, para poder expandir mais isso. Ó. Então, já o modelo de intermediação, responsável por apenas 3,46% da receita bruta no período de 9 meses encerrado em 2020, proporciona ao consumidor, além do serviço de exibição de oferta de produto e preço, a oportunidade de finalizar a compra, inclusive o pagamento no ambiente de nossas plataformas. Nesse modelo, né, mais frequentemente utilizado por pequenos e médios lojistas, a receita da companhia é gerada através de um comissionamento sobre o valor de compra. É o que a maioria dos marketplaces fazem, né, pessoal? Você tem lá uma plataforma que você vai ter vários fornecedores ou parceiros, seja lá o que for, que vendem produtos, e aí a cada compra ali que é feita naquele marketplace, né, o marketplace pega um pequeno percentual, né? Então, ainda nesse modelo, temos parcerias com participantes importantes do e-commerce, como Vtex, Bling, Magazor, não conheço, tá, essas empresas aqui, mas enfim, WeHub, Easy Commerce e por aí vai, né? Links Commerce. Então, ó, em 30 de setembro de 2020 havia mais de 500 lojas parceiras na plataforma, tá? Então aqui fala que a empresa foi fundada em 2010, né? A companhia cresce atualmente, a partir de 2014 tornou-se lucrativo, ou seja, já tem, né, aí 6 anos, né, de lucratividade, permanecendo assim por todos os anos até hoje. E aí, ó, mais uma vez provando que há muita demanda. Olha só, olha o tráfego, tá vendo? Como é que as pessoas julgam as coisas simplesmente sem analisar os dados, né? Você não pode julgar, vai ficar em desuso. Cara, como os números estão mostrando, olha aqui, ó, o crescimento, e detalhe, esse crescimento de 2020 foi poderosíssimo, né? Muito mais do que nos anos anteriores, ó, 2017, 238, 2018, 319, depois 427, aí subiu para 888. Obviamente, isso aqui muito movido pela questão da pandemia, né? É óbvio, né? Tem uma parte que fala dos riscos aqui do negócio, não sei o que você vai ver que lá ele fala que a empresa foi beneficiada, né, pela pandemia, porque houve uma digitalização, né, das compras, né, de forma muito acelerada, né? E aí você tem aqui, ó, a receita líquida e tal. Você pode ver que a receita aqui, ó, ela explodiu, né? 114 para 2015. Isso aqui está considerando só os 9 primeiros meses, tá? Então, ó, isso, ó, presta atenção, a receita líquida de 2019 foi 114. Somente os 9 primeiros meses de 2020, ou seja, nem está falando dos 12 meses ainda de 2020, você teve uma receita de 215, tá? Então, quanto será, qual vai ser o percentual de crescimento, né? Quando você fala da receita completa de 2020, né? Você pode colocar, você pode fazer uma projeção aqui, e se você fizer uma projeção igualitária entre trimestres, também não vai dar certo, porque o último trimestre geralmente vende bem mais do que os trimestres anteriores, como eu falei, por causa da sazonalidade, né?
E aí você tem a margem EBITDA aqui, tá vendo? Ó a margem EBITDA. Olha a margem EBITDA aqui que eu falei com vocês, ó. Tá vendo como é que a margem EBITDA expandiu pra caramba? Se ela vai conseguir manter isso aqui, eu não sei. Eu não sei se ela vai conseguir manter. Mas em 2019, que já era um ano normal, digamos assim, não teve casos especiais de pandemia nem nada disso, ela teve uma margem EBITDA de praticamente 50%. E aí ela manteve essa margem, né, em 2020. Ou seja, a gente pode supor aí que ela conseguiria manter essa margem aí de 50%, né? Agora, se você quiser fazer uma análise bem conservadora, tá? Eu usaria taxa de crescimento baseada nesses anos aqui, ó. Por exemplo, Roberto, qual é a taxa, se eu quiser fazer projeções futuras, qual é a taxa de tráfego que eu usaria? Eu usaria a média de crescimento entre 2017 e 2019, porque esse crescimento que houve em 2020 é irrealista. É irrealista por causa da pandemia. Ele vai baixar essa taxa, provavelmente, para o que aconteceu aqui, né? Quer ver? A gente pode usar a calculadora aqui, ó, só para ter uma ideia. Ó, por exemplo, 427, né, dividido por 319, tá? Que foi um ano, ó, 33% de crescimento, tá? E aí você tem aqui, ó, vamos ver 2018 em relação a 2017, que foi 319, né, dividido por 238, ó. 34. Tá vendo, pessoal? Não teve declínio, não teve declínio na taxa de crescimento. A taxa de crescimento se manteve nos anos normais e aí veio 2020, pau, daquela paulada para cima, o que então você pode colocar aqui tranquilo, né, que se, não consegue, se você quiser ser conservador, colocam que essa taxa de crescimento do tráfego vai continuar crescendo em torno de 30%, né, até um determinado período, obviamente, né, na fase de crescimento maior, depois essa taxa provavelmente vai começar a declinar até atingir uma estabilidade, né, e essa receita líquida também dá para trabalhar aí com alguma coisa aí em torno de 30%. Vamos ver aqui como é que foi o CAGR dos anos para trás aqui, ó. 114 dividido por 80 vai dar 42%, né? E 80 por 67. 80 por 67 vai dar 19%. Então, ó, houve uma, na verdade, ó, de 2017 para 2018, o crescimento foi pequeno, foi apenas 15%. Para 2019, pô, já deu aquele salto de 40 e poucos por cento. E aí depois mais ainda, né? Não há nenhum indício de declínio no crescimento, nenhum, de muito pelo contrário, né? Só parece que é só aumento ainda e teve também, além disso, teve um aumento de rentabilidade, né? Então assim, dá para você colocar aí, ó, quer ver? Pega, por exemplo, vamos usar, por exemplo, o que o Pirelli te ensina, né? Preço, lucro, crescimento. Ou seja, você pegar os múltiplos e você ajustar pelo crescimento. Né? Se você tem um preço lucro de aproximadamente 60, né, que essa companhia está proporcionando, 60 no IPO, você divide por 30, dá 60, divide por 30, dá igual a 2, né? 60 por 30, bota a taxa de crescimento de 30, né? 60 dividido por 30 dá igual a 2. Ou seja, está dentro do que ele considera como sendo aceitável, né? Preço do crescimento igual a 2, tá? Se vier maior que isso, pô, maravilha, melhor ainda. Então, tipo assim, ó, eu tô sendo relativamente conservador, usando uma taxa de crescimento mais realista, que é 30%, e o valuation está me apresentando alguma margem de segurança. Se essa taxa de crescimento for acima disso, vai ser melhor ainda, vai ser maravilhoso, que aí a minha margem de segurança vai ser ainda maior, né, do que eu imaginava, tá? E, pô, imagina o tamanho desse mercado, pessoal, imagina o tamanho desse mercado, entendeu? Ó, o GMV originado aqui em 2019 foi 1 bi e 880. Só o Banco Inter, que lançou agora o Marketplace, agora há pouco tempo, né? Conseguiu fechar, acho que 2020 com 1,1 bi, não foi? 1,1 bi com um ano de vida, entendeu? Então, tipo, é muito espaço para crescer isso aqui, entendeu? É fragmentado o negócio, é, a empresa é rentável, né?
Pra gente ver aqui, ó a parada da margem líquida que eu falei para vocês que ainda tá muito estranho, tá muito nebuloso ainda você enxergar a margem líquida, né? Porque olha só, o que você tem a margem líquida aqui? Em 2017, 2018, a empresa ainda não estava apresentando todo o seu potencial de margem, certo? Então isso foi pequeno. Ó. Margem líquida 2017 foi 13%, margem líquida 2018 foi 6%. Aí chegou em 2019, deu aquele salto, aquele salto gigantesco, né? Aí você, pô, Roberto, mas olha só, a margem EBITDA em 2019 foi 50%. Depois do EBITDA, você tem um monte de coisa ali, né? Depois do EBITDA, você tem várias despesas depois. Né? Você tem porque a própria nome fala, né? Lucros antes de juros, impostos, depreciação, amortização, ou seja, vem um monte de coisa em cadeia de custo depois. Você tem que diminuir depreciação, amortização, juros, né? Imposto de renda, entendeu? Então, é irrealista essa margem líquida de 56%. A margem líquida está maior do que a margem EBITDA. Não é isso, entendeu? Mas, Roberto, é 18%? Pode ser 20%. Eu trabalharia com algo em torno de 20 a 30% no máximo ali de margem líquida, tá? Se você quiser ser conservador, usa uma margem ali de 20%. Ó, tá vendo no exercício, olha o exercício aqui esse último exercício de setembro, né? Que fechou em setembro de 2020. Você tem 21%, né? Se você pega de janeiro de 2020 até setembro de 2020, você conseguiu, obteve uma margem de 21%. É porque tem aquela sazonalidade trimestral também, né? Aquela sazonalidade trimestral que acontece. Então, quanto maior o período você pegar, né, é melhor para você. Você suaviza, né, aquelas oscilações que tem, né, ao longo do tempo na margem líquida. Porque o lucro líquido, pessoal, ele é muito volátil, né? Ele tem uma característica volátil porque tem vários itens não recorrentes que acontecem durante um trimestre e o outro. Um trimestre tem, o outro não tem, aí aparece outra coisa diferente, né? Então é muito difícil você trabalhar com poucas empresas têm uma margem líquida que é absolutamente estável ao longo do tempo, né? Então dá para você trabalhar aqui, né, com uma margem líquida em torno de 20 a 25% ali que estaria sendo de bom tamanho, tá? Considerações sobre o mercado do comércio eletrônico. Então, vamos ver o tamanho do mercado. Isso aqui eu gosto de ver. Isso aqui eu gosto de ver muito, tá? Em um país de dimensões continentais, aproximadamente 211 milhões de habitantes, toda história, né? 71% da população tem acesso à internet. Então, olha só, durante o ano encerrado em 31 de dezembro de 2019, o varejo online no Brasil totalizou 88 bilhões em vendas, cara. Imagina isso. Qual o tamanho da fatia que esses caras estão pegando desse 88 bilhões? É ínfimo ainda, entendeu? E detalhe, o e-commerce do Brasil é um dos que mais vai crescer no mundo, em torno de 16% ao ano, tá? Nos próximos 3 anos, tá? A América Latina, em geral, tem muita coisa para crescer ainda. Você vê Mercado Livre, né? Mercado Livre está bombando aí, cresceu mais de 100%, né? Por causa da pandemia, cresceu mais de 100% esse ano de 2020, né? Então, assim, o próprio setor vai empurrar essas empresas para crescer mais, entendeu? Esse segmento de e-commerce, né? Esse número representa um crescimento de 13% em relação ao ano anterior, com expectativa de crescer 78% nos próximos 3 anos, alcançando a marca de 156 bilhões em 2022. Pô, imagina se pegar aí, sei lá, 2% disso, né? Já dá para dobrar de faturamento, né? Em 2 anos a empresa, né? A Mosaico, né? Olha que interessante isso aqui, ó. Outro aspecto do mercado do comércio eletrônico é sua competitividade. Segundo a Euromonitor, Mercado Livre tem 23%, B2W 22%, Magazine Luiza 13%, Via Varejo 9%, Alibaba 3%, foram responsáveis por 70% das vendas do mercado brasileiro online em 2019, com grandes players disputando a preferência dos consumidores, né?
Da perspectiva da loja parceira, existe uma alta concentração de investimento para geração de vendas em plataformas como Google e Facebook, sendo as duas empresas concentram 51% de todo o investimento de 2019, gerando assim um interesse genuíno desses parceiros no crescimento de outros canais com alto retorno sobre o investimento com a companhia. Aí vem o que eles acham que seja a vantagem competitiva deles, né? Temos um posicionamento único no comércio eletrônico no Brasil, cultura e foco no consumidor como estratégia. Isso aí é verdade, você pode ver que isso aí não é só no papel, né? Você pode ver que isso se concretiza através das notas aqui, ó, que você vê no Reclame Aqui, né? Realmente o foco no consumidor existe mesmo. A empresa já ganhou o prêmio no Great Place to Work, né? Melhores empresas para trabalhar. Audiência engajada, ou seja, né, mostrando mais uma vez, né, que eu já mostrei lá nos números o tráfego nesses aplicativos, né, crescendo ao longo do tempo. Parceria forte e duradoura com grandes varejistas, né? Aí, ó, Magazine Luiza, Via Varejo, B2W, né? Há quase 10 anos. E a Amazon desde o início da operação no Brasil em 2012 e Carrefour desde 2016. Tá? Temos a operação Asset Light, de alto crescimento, né, característico, né, dessas empresas de tecnologia. Administração experiente com profundo conhecimento de comércio eletrônico. Possuímos um modelo de negócio com perfil financeiro atraente. Ampliar nossa presença durante toda a jornada com conteúdo, com estratégia de aquisição e engajamento. Ó, nesse aspecto, pretendemos aumentar, aqui já dá para ver mais ou menos uma noção do que eles pensam, né, para o futuro, né? Pegar qual é a utilização que eles vão ter desse dinheiro da captação da IPO. Pretendemos aumentar fortemente a produção própria através de redes colaboradoras e distribuição de conteúdo, artigos, vídeos, reviews em nossa plataforma, em redes sociais, incluindo influenciadores digitais, atraindo cada vez mais consumidores de alto nível de engajamento. Então, eles vão focar, continuar focando bastante em investimento para tráfego, né? Essa seria o negócio. Aí você tem um CAGR aqui, o número de visualizações dos nossos vídeos de conteúdo ultrapassou 100 milhões. Aqui o CAGR é o número de visualizações de vídeos, né? Novas funcionalidades para o fim da jornada de compra, como cashback, né, que eu acabei de falar com vocês lá no começo do vídeo. Aí eles estão falando aqui que eles vão usar o Facebook e o Instagram, né, como forma de distribuição de conteúdo e tal. Aumentar a rentabilidade do tráfego através de dados e tecnologia. Só não tem como não falar que não existe risco nesse negócio. Existem vários riscos nesse negócio. Só que você, assim como todo negócio, você tem que botar na balança, entendeu? E decidir se você está disposto a correr esse risco ou não. Então eu vejo aqui uma empresa em crescimento, com lucratividade, coisa que a maioria das startups hoje em dia que tem alto crescimento sacrificam rentabilidade, né? Operam em prejuízo durante vários anos para poder, né, conseguir crescer, pensar só em crescimento primeiro para depois ter retorno financeiro propriamente dito, coisa que essa empresa já tá nesse patamar de lucratividade, já tem lucro, então esse é um ponto positivo também, né? Aí tem as categorias aqui que eles mais vendem, né? Categorias de produtos que o pessoal compra mais na plataforma e tal. Aí vem os pontos fracos, obstáculos e ameaças, né? Aí todo mundo está sendo, praticamente todos os prospectos estão sendo obrigados a colocar essa coisa da pandemia, como que o Covid está impactando. No caso, para esse negócio impactou positivamente, né? Que eu não vou ler, eu já li aqui, mas é basicamente isso que está falando. Celebração de contrato comercial, estrutura societária, e vem, né, falando que tem várias pessoas físicas aqui, né? Essa coisa é bacana, mas ao mesmo tempo você vê que tem uma pulverização também de pessoas físicas nisso, pode gerar certos conflitos dentro da empresa, né? Mas você vê que esse cara aqui, o José Guilherme Piorotti, tem 33%, ou seja, o cara tem muito poder de decisão dentro da empresa, esses três aqui principais, né?
Roberto Malta, Guilherme Pacheco e o José Guilherme Pierotti, né? Então é legal ver essa coisa, tipo assim, você vê a pessoa física, tipo assim, quem é o dono dessa, igual o cara da Pets lá, você vê assim, você vê assim, pô, esse cara que é o dono da Pets, ele que toca o negócio, ele que faz a coisa acontecer, né? Ele que é o cara que fundou, né? Que leva a empresa para frente, bota o gás na empresa, entendeu? Eu gosto disso, né? Empresa com característica de dono, entendeu? É legal isso, mas ao mesmo tempo a gente vê uma certa pulverização aqui que também pode atrapalhar, que cada um pensa de uma forma diferente. Ah, eu quero que a empresa vá para esse caminho, eu quero que esse, que pode gerar certos conflitos, mas faz parte e essa coisa multidisciplinar pode ter benefícios, pode ter encrencas também, né? Tem que saber trabalhar, tem que fazer uma governança muito bem montada para poder sempre as decisões ser muito embasamento técnico, ao invés de embasamento somente com base, né, em, tipo assim, eu quero que seja assim e ponto final, entendeu? Aí vem alguns detalhes aqui de como, falando como que vai ser, né, a distribuição, né, das ações e tal, enfim. Eu não vou entrar muito nesse detalhe, tá? Era mais mesmo para apresentar a companhia e tal, como é que a companhia está crescendo, quais são as expectativas para o futuro, né? Que é criar novas formas de rentabilizar a empresa e tal. E é isso, galera. Espero que eu tenha ajudado aí com a minha visão um pouco não dá para fazer, eu teria que fazer um vídeo de horas aqui, né, para poder ver cada detalhe do prospecto. Não é essa a intenção aqui, é para dar um panorama geral apenas da empresa, beleza? Espero que tenham gostado aí. Até a próxima. Valeu.